Olá, meus amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Deus é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã e é a causa de não sermos consumidos. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, marque o joinha, marque o sininho, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Bom, pessoal, hoje no estudo da palavra vamos falar sobre o dizer não. Quantas vezes temos que dizer não ao pecado, não aquilo que nos afasta do Criador dos céus e da terra, mas que nos leva para a vitória, que nos leva para o caminho que Deus quer que a gente siga aqui na terra. Pois aqui somos apenas estrangeiros de passagem por esse mundo. Mas há algumas pessoas que preferem escolher as coisas desse mundo. E para as pessoas que escolhem as coisas desse mundo e dizem sim para aquilo que se afasta você de Deus, então Deus tem o seguinte recado. Está em Romanos 1, 24. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Ou seja, Deus entregou as pessoas que não querem saber dele ao pecado. E é claro, consequência do pecado vem. Mas aqueles que buscam Jesus recebem a vitória da vida eterna, a vitória que é a paz em meio ao caos. Agora imagine se você está cercado de problemas, de dívidas, de conta e ainda tem paz. Essa paz o mundo não dá, essa paz só vem do nosso Rei Jesus. Mas é preciso dizer não às tentações que te afastam de Deus. E a gente tem vários exemplos na palavra de Deus. A palavra de Deus diz também que há caminhos que para o homem parecem justos e corretos, mas para Deus leva à morte. E a palavra de Deus também diz que aquele que vive da carne, que busca a carne, as coisas lascívia, as coisas para sustentar a carne dele, os desejos maldosos do seu coração, embora esteja vivo, está morto espiritualmente. Mas aqueles que buscam o nosso Rei Jesus receberão uma vitória muito grande. Eu vou te dar alguns exemplos da palavra de Deus. Vamos aqui na história de José. José foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito e ele foi comprado por um oficial, Potifar, oficial lá do reino, o maior reino que já existiu na terra naquela época. Era como se fosse os Estados Unidos de hoje, um país de primeiro mundo. E José foi vendido como escravo para esse homem chamado Potifar. E o Potifar colocou ele como chefe mordomo, onde ele governava toda a sua casa e todos os seus bens. Mas presta atenção, José era fiel a Deus. Mesmo ele sendo um escravo, ele era fiel a Deus. E olha o que aconteceu. José, ele era bem sucedido em tudo que ele fazia. Tudo o que ele fazia para o mestre dele ia bem. As colheitas, a administração da casa. Então, um belo dia, todos os empregados saíram para um evento que ocorreu no palácio, mas José ficou organizando a casa. A palavra de Deus diz que a mulher de Potifar cobiçou José. Porém, chegando a José, puxou pelo braço, chamou: venha, se deite comigo. E José, na sua mocidade, cheio de hormônios, aqueles hormônios que te levam realmente ao desejo da carne. Mas ele disse não. Vamos supor que José, tinha 16 anos de idade. A flor da juventude, que a palavra de Deus diz que José era um menino bonito, um jovem bonito, forte, falava e trabalhava bem. E tudo que ele fazia como se fosse para Deus. Então ele chamava a atenção não só na beleza, mas na organização, na administração de tudo que ele fazia. Então a mulher de Potifar tentou levá-lo para a cama. Deite-te comigo. Ele falou: não, o meu Senhor me deu tudo o que eu preciso, ele só não falou para tocar em ti. A esposa dele: isso é errado, não farei isso. Ele disse não. E não farei isso também porque o Deus dos meus pais não aprova. Isso é pecado. Quantos dos jovens de hoje, e isso incluindo a mim quando era jovem,
era doido para correr atrás das coisas da carne, todos, quando foi jovem. Mas José disse não. José disse não ao pecado da carne. Então Potifar, voltando a casa, porque José, nesse meio tempo, ele tinha fugido e a mulher dele ficou com a capa, a túnica de José. E ela o acusou, começou a gritar e fazer escândalo. Esse hebreu que você trouxe aqui para casa tentou me levar à força para a cama, mentiu, caluniou. Mas José, calado, foi até a prisão, inocente. E por uma série de circunstâncias, Deus deu a vitória para José. É claro que você vai saber a história de José toda, lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida, é nosso manual de vida. José dizendo não, ele foi abençoado por Deus e se tornou um dos maiores governantes do Egito, matando a fome de todo aquele povo, de toda aquela região. E ainda protegeu o povo de Israel, alimentou o povo de Israel. Porque Deus o levou primeiro para depois levar a família dele ali. Deus deu a vitória. Ele se tornou o governador de todo o Egito, ficando acima dele somente o rei, o faraó. Deus deu a vitória. Quando você diz não às tentações, às coisas desse mundo, aquilo que te leva ao caminho largo e espaçoso, que é o caminho da perdição, e você segue o caminho estreito, que é o caminho apertado, que leva ao nosso Rei Jesus, ele diz que o fardo dele é leve. Gente, é uma plena paz, é uma paz muito grande, mesmo em meio ao caos, você terá muita paz, terá tranquilidade, porque essa paz não vem de ti, vem de Deus, e a paz que não vem desse mundo, vem do nosso Rei Jesus, é a paz que excede todo entendimento, porque ele disse não, ele recebeu a vitória. Gente, vou contar um testemunho aqui de vida. Eu tinha acabado de sair de uma empresa, e essa empresa era temporária. Quando cheguei aqui no Brasil, e eu fui e recebi uma herança, não deu certo essa herança, e eu voltei, pedi para Deus. Olha como Deus é amoroso, como Ele cuida da gente, como Ele dá a vitória quando você se espera nele. E eu não tinha possibilidade de vagas de emprego na altura, mas eu saí de noite e falei, meu Deus, eu estou desempregado, eu preciso da tua ajuda. No outro dia, um ex-gerente dessa empresa que eu trabalhava, ele me chamou para pegar o cargo dele de coordenador de todo o Paraná, gente. Então Deus te dá a vitória. O nosso Rei Jesus te dá a vitória. Mas você precisa negar. A palavra de Deus diz que se você resistir a Satanás, ele fugirá de vós. Temos outro exemplo também, gente. O exemplo de Daniel. Daniel, ele resolveu em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, porque ele dedicava aquilo a ídolos. Quantos de vocês já não andaram na rua e viram nas encruzilhadas comidas ali, dedicadas a demônios? Naquela época eles dedicavam a ídolos. E Daniel disse não. Na sua mocidade, vamos supor que ele tinha 12, 13 anos. Nabucodonosor tinha levado ele como cativo, ele era um prisioneiro, e ele escolhia os melhores príncipes daqueles reinados que ele invadia e levava como prisioneiro para treinar na cultura da Babilônia. E aquele mestre que estava treinando eles recebia autoridade para treinar todos aqueles príncipes. E Daniel era um deles. Jovens bonitos, com inteligência. E o que acontece? Daniel resolveu não, disse não. Chamou aquele treinador, aquele que era responsável pelo treinamento ali da cultura da Babilônia, e disse, olha, eu não vou comer a comida do rei. E ele disse, não,
se você não comer a comida do rei, ele pode cortar o meu pescoço por isso. Então, Daniel, vamos fazer um teste por 10 dias. Se nós ficarmos aparentemente melhor do que os que comem a comida do rei, só comendo legumes e verduras, não se contaminando com a comida do rei, dizendo não à luxúria, às coisas desse mundo, Daniel venceu. Após 10 dias, eles eram os meninos mais afeiçoados e mais bonitos, aparentemente, do que os outros que comiam as iguarias do rei. E ele era jovem quando ele decidiu no seu coração. Esse primeiro não fez ele ter a vitória quando o leão jejuou, quando ele foi jogado lá dentro da cova dos leões. E você sabe disso na história de Daniel. Deus deu a vitória e Ele pode dar essa mesma vitória para você. Essa vitória incrível. Ele pode te dar a vitória sobre esse mundo, pode te dar a paz que excede todo entendimento. E essa vitória, ela não vem de você. Vem quando você diz que aceita o nosso Senhor Jesus como o único e eterno Salvador. E o Espírito dele vem sobre vós, pois vós sois o templo de Deus. E Jesus também foi tentado. A palavra de Deus diz que Jesus foi para o deserto e foi tentado por 40 dias. E ele estava com fome, com sede. E Satanás chamou Jesus. Então disse a Jesus, ele estava com fome, não se esqueça, e com sede. E ele diz, transforme essas pedras em pão. E Jesus disse não ao Satanás, dizendo o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Gente, olha que incrível. O nosso mestre, o príncipe da paz, o nosso Salvador Jesus estava aqui nos ensinando. Aquele a quem devemos modelar, devemos seguir. Ele estava nos ensinando como ter a vitória sobre esse mundo, como ter a vitória sobre Satanás. E é fácil e leve o fardo quando a gente deixa nas mãos de Deus, quando a gente entrega, porque a palavra de Deus diz, entregue todos os seus anseios, suas frustrações diante de mim, e eu vos darei a paz. Entrega, diga não ao mundo. E você terá a paz que excede todo entendimento, que só vem do nosso Rei Jesus. Então, a palavra de Deus diz aqui, na tentação de Jesus, então Satanás levou Jesus à cidade santa e colocou ele na parte mais alta do templo e disse, se você é filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito que ele dará ordem aos seus anjos a respeito de você. E com as mãos eles segurarão, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Aqui mostra que Satanás tem todo o conhecimento da palavra de Deus. Ele conhece a palavra. E você está estudando a palavra de Deus? Estuda a palavra de Deus, para que você use as escrituras no tempo de sofrimento, porque o tempo de sofrimento ele vem, mas ele passa, gente. E a vitória vem, porque a gente precisa passar por um deserto, para depois que a gente passar por esse deserto, assim como Jesus estivesse passando, a gente seja aprovado por Deus e venha a nossa vitória. E aqui Jesus responde, as escrituras sagradas também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Então, Jesus, o nosso mestre, está ensinando o que a gente deve fazer. Recitem as escrituras no tempo da aflição. Ore, peça e receberá, bata e a porta será aberta, pois aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate abrir-se-vos-á. Ele está dizendo que tudo será aberto, que as coisas boas do reino de Deus serão entregues às bênçãos, gente. E Deus te dá a bênção, Deus te dá a sabedoria se você pedir, Deus te dá a vitória, Deus te dá aquilo que você precisa. Buscai antes o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas para isso você precisa dizer não. Dizer não, quando você está com Jesus, é simples, porque Ele te dá a paz que excede todo entendimento. É leve.
O fardo é tranquilo. Vamos continuar aqui com o que o nosso mestre está ensinando e o que o nosso tentador, o inimigo das nossas almas, está tentando. Ele disse, recitando as escrituras. Depois disso, o diabo levou Jesus para um monte bem alto e mostrou todos os reinos do mundo e suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Presta atenção nesse detalhe, aqui está dando uma dica para nós, porque a palavra de Deus diz que o Satanás é o príncipe desse mundo. Isso, você pode observar que esse mundo é como uma grande vitrine, que tudo que está nele leva a gente a pecar. Mas mesmo que o Satanás apresente tanta coisa para fazer com que a gente peque, Jesus está nos estendendo a mão para que a gente siga Ele, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E nos dê a paz. E assim a gente desvia, Ele nos dá força e a vitória para a gente escapar e desviar do pecado, para que Satanás fuja de nós. Porque se a gente resistir ao mal, resistir ao pecado, dizer não ao pecado, Satanás fugirá de nós. E vai ser leve. Porque Jesus é conosco. Porque com Deus, com Jesus, já temos a vitória. Vamos continuar aqui e ver o que Jesus respondeu. Porque aqui diz, na palavra, que Satanás é dono de todas as riquezas desse mundo e estava oferecendo a Jesus. Mas Jesus respondeu, nosso rei, nosso mestre, o príncipe da paz: vai embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos. Olha como o diabo fugiu de Jesus quando ele citou as escrituras, quando ele disse não. Quando ele disse não às coisas desse mundo, à luxúria, ao pecado. Ele disse não, e ele nos dá a vitória. Olha como vem a vitória. Os anjos vieram e alimentaram Jesus, gente. E você observa nessa passagem que o diabo fugiu de Jesus. E você viu que ele tentou ele 3 vezes. E 3 vezes ele disse não. Porque o fardo do nosso rei Jesus é leve. O que Satanás e as coisas desse mundo faz é que fique tudo pesado. Ele tenta fazer o máximo possível para você não ter tempo de buscar a Deus. Te dá o máximo de entretenimento possível para você não ter tempo, que você volta cansado, você quer descansar, quer ver um filme, uma novela, um seriado. Isso tudo te leva a afastar de Deus. Te afasta de Deus porque todos esses filmes trazem coisas que te afastam de Deus. Mas Jesus é que te dá a vitória. Busque o nosso Rei Jesus, pois a vitória está nele. Ele é o nosso Salvador. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não se chega ao Pai a não ser por Ele. E aqui você pode observar também que o diabo e as tentações desse mundo, ele está, o tempo todo está entranhado, está em todos os lugares. Mas não há tentação que venha ao homem, que seja comum mesmo ao homem, que não seja difícil para ele escapar, porque Deus, ele dá um escape. Não há tentação que venha ao homem que Deus não dá um escape. Ele dá sempre uma saída, porque Deus é fiel. Gente, Deus é maravilhoso. Você pode ver na parábola do filho pródigo, tanto que Deus é bom. Na parábola do filho pródigo, ele pega a herança do pai com antecedência, perde tudo, se envolve com prostituta, bebedeira, com tudo que é errado. Depois ele se arrepende, gente. Podemos se arrepender, não importa o que você fez, não importa a situação que você esteja agora, Deus pode te dar a vitória. E essa vitória só vem com arrependimento. Só vem quando você se ajoelha no chão e diz: eu te aceito, meu Senhor Jesus, como único e eterno Salvador. Me perdoa, eu sou pecador. E Ele te dá a paz, que excede todo entendimento, Ele te dá a vitória. Você tem que entender que Jesus, Ele veio para os doentes. Ele fala isso na sua palavra: eu vim para os doentes e pecadores, eu não vim para os justos. Eu vim para aqueles que estão precisando de médico. Ele é a salvação. Deixa que Ele entre no seu coração, transforme a sua vida. Deixa que Ele faça você ter os frutos do Espírito. Felicidade, paz, amor, mansidão, domínio próprio.
Isso só vem quando você aceita a vitória que vem do nosso Rei Jesus. Com Ele você é vitorioso. Com Ele você vence todas as tentações que há nesse mundo. E Jesus ainda diz que se você crer, tiver uma fé que for do tamanho de uma semente de mostarda, você dirá a esse monte: levanta-te e atira-te no mar, e assim o será. Ou seja, a gente fará milagres e maravilhas, maiores ainda do que ele fez. Quantos milagres e testemunhos você pode observar aí pela internet que vem acontecendo no mundo? Isso só vem através da vitória que Jesus nos dá. A vitória que ele deu a José, a vitória que ele deu a Davi também, gente. Olha como Davi foi vitorioso. A vitória que ele deu a Moisés. Olha como ele usou Moisés. A vitória que ele deu a Daniel, porque disse não. Então diga não às coisas desse mundo e diga sim a Jesus. Eu aceito o meu Rei Jesus como meu único e eterno Salvador. E só através dele terei a minha salvação. Diga não ao mundo. Siga Jesus. Se alimente da palavra, como diz Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que provém de Deus. Esse aqui é o nosso manual de vida, gente. Então, as vitórias que eu tive também, gente, que eu passei já muitas dificuldades. Foi todas vindas de Deus. Todas. Deus pegou eu e minha esposa pela mão e me levou a empresas, antes de empresas falirem, e nos colocarem em empresas que estavam atuando. E aquelas empresas, 6 meses depois, ela faliu. Deus tirou a gente dali e não desamparou, não deixou nada faltar. Deus não deixa faltar alimento para aquele que o busca. Busque Ele. Ele lhe dará a paz em meio a qualquer dificuldade que você tenha. Em meio ao caos, Ele te dará a paz que excede todo entendimento. Essa vitória já é sua. Essa vitória é daqueles que crê no nosso Rei Jesus, que Ele é o único e eterno Salvador. Creia, creia, e você receberá a mesma vitória que José, Daniel, Moisés, Davi, todos os heróis da Bíblia receberam. Mas ela só vem através do nosso Rei Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Então deixa eu orar por vocês, que o Criador dos céus e da terra abençoe grandemente, gente, grandemente, cada um de vocês. Que Ele lhes dê a vitória. Que Ele lhes dê a paz que excede todo entendimento. Ok? Então vamos lá. Que nosso Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra, nosso Rei Jesus, abençoe grandemente cada um desses irmãos que estão ouvindo essa palavra. Que lhes dê sabedoria, lhes dê a saída para escapar das coisas ruins desse mundo. Para lhe dê força para dizer não, não ao pecado, não o que afasta de Deus. E para que digam sim a Jesus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Oh, meu Deus, provê para cada um desses irmãos emprego, provê saúde ao doente, provê, Pai, a paz aos aflitos, provê a tranquilidade para quem está ansioso. Oh, meu Pai, dê um direcionamento para cada homem e mulher que está ouvindo essa palavra. E que o nosso Rei Jesus entre no coração e mude de dentro para fora cada um dessas pessoas que estão me ouvindo. Pois todos são seus servos, como eu também sou. Ó, meu Rei Jesus, dê a vitória, dê a paz. Seja luz, seja lâmpadas para os pés de quem está me ouvindo. Em nome de Jesus, que eles recebam a vitória, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. Pois teu é o reino, Pai, o poder e a glória para sempre. Amém. Oh, meus amados irmãos, que essa palavra entre profundamente no teu coração, abençoe você, te guie e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Quem sabe você ajuda a divulgar a palavra. Quem sabe alguma pessoa precisa ouvir essa palavra. Divulgue essa palavra. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Eu te vejo no próximo vídeo.